Que maravilha, pessoal! Estamos de volta aqui na TV Educar com o bate-papo da imprensa, chegando mais uma vez juntinhos nesta sexta-feira. Muito bem, obrigado a vocês aí na sintonia da TV Educar, que é a nossa parceira aí, a TV Horizonte. Depois de um feriado, né, gente? Depois do feriado da Proclamação da República. Aliás, dá de feriado. Eita, paizinho que para. Poderia se discutir, né, na próxima gestão aí, do nosso Bolsonaro, enxugar um pouquinho, né? Porque eu sei que as pessoas gostam de aproveitar, hein? Por exemplo, hoje é sexta-feira, quando as pessoas viajam, vão para o lazer que é necessário, emendam, o comércio fica, né? Então acho que muitos feriados tem hora que atrapalham. É lógico que tem aqueles que você não pode abolir, né? Mas é muito feriado. Agora o próximo, depois do de ontem, né? Será o Natal, que está se aproximando aí. Bom, eu chego com meus amigos aí na retaguarda, Gerson Café, cuidando do nosso áudio, o Ednei Erasmo, nosso controle mestre, Isabela Ottoni, Clarissa Guimarães e Fernanda Lopes respondem pelo jornalismo aqui da TV Educar. Gustavo Faria, nosso diretor-geral, e Gustavo Cássio, o ator, né, da nossa peça aí, daqui a pouco eu vou falar sobre essa peça aí, tá? É nosso recepcionista. Alexandre Sami aqui nos nossos estúdios, trazendo aí a imagem para você. Lucinho Simplício compõe também a equipe de profissionais da TV Educar. Nosso programa tem a chancela aí, tem o apoio da Big Móveis e da Gráfica F4, do João Granato. São os nossos apoiadores aqui da TV Educar. Noite de sexta-feira, gente, feriado passou e vamos tocar o barco, né? Olha, uns assuntos do programa de hoje relacionados à cultura. As pessoas entendem cultura como uma coisa assim, às vezes assim, superficial, que não vai somar nada. Mas a cultura, gente, ela está muito interrelacionada com a educação, é o que o país precisa. Eu estou falando de cultura aqui hoje porque a Isabela foi muito feliz de convidar para o nosso programa a equipe aí, né, a galera do grupo, Viver com Arte. Os atores do grupo da peça, os atores, né, da peça teatral Viver com Arte. Na verdade, não é a peça, né? São os atores que compõem aí esse grupo Viver com Arte. Porque vai ter um festival, resistências, porque tem que resistir a tudo. Falta de patrocínio, falta de apoio, falta de incentivo, tudo isso você tem que resistir. Mas estão aí em cima, né? Estão aí. Não adianta você sentar e querer que as coisas aconteçam. Eu acho muito legal a participação deles aqui hoje, desse grupo Novas Conexões. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Educar o nosso amigo Marcelo Felício, que é o organizador aí do festival, da peça teatral, vai participar também. Marcelo, um abraço, boa sexta-feira. Curtiu pelo feriado, Marcelo? Sim, sim. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado pelo espaço que você está abrindo aqui para poder divulgar o nosso trabalho. Ô Marcelo, eu fui bem claro aqui na abertura. Resistências, novas gerações. Como que é a cultura aqui na cidade? Você tem que fazer uma forcinha, né? Então, a nossa ideia com o festival, né? O festival começa hoje, na sexta-feira, à noite, e vai até o domingo. Uhum. A nossa ideia com o festival Resistência é justamente abrir espaços para que os nossos artistas possam divulgar os seus trabalhos e, ao mesmo tempo, aproximar a cultura da cidade da população. A gente ainda percebe um abismo entre os agentes culturais da cidade e a população. Uhum. E a nossa ideia com o Festival Resistência, né, que começa hoje dia 16 e vai até o domingo dia 18, é justamente isso. E essa questão que você falou mesmo, do resistir. Resistir em qual sentido? De resistir contra todo esse tipo de falta de apoio, seja parte dos agentes políticos, né, dos governos, e também em relação à falta de apoio da própria população, que muitas vezes encara a cultura como algo, como você disse, superficial, algo desnecessário, e não percebe a importância disso para a vida, né, das pessoas. Marcelo Felício, olha, ele faz parte aí do grupo Viver com Arte. O Gustavo Faria, nosso colega da TV Educar também, faz parte do grupo, né? Eu divulguei a peça, que vamos falar sobre ela aqui hoje, da peça. O Marcelo daqui a pouquinho vai correr lá para a OAB, que começou às 19 horas de hoje, hein? Não é isso? Primeiro encontro literário, não é isso? Isso. Auditório da OAB. É isso, Marcelo? Isso mesmo. Então, a gente vai começar, né, o evento, o Festival Resistência, ele começa hoje às 19 horas, a gente vai ter uma abertura, né, e aí a gente vai ter também o primeiro encontro literário, que vai contar com a participação de 3 escritores da cidade e da região. A Marília Biduani,
o Wesley Costa Mello e o Luciano Sheik, que vão falar um pouquinho sobre os trabalhos que eles vêm desenvolvendo. Né? A entrada franca? Sim, todos os eventos do Festival Gente, você não Resistência... paga um centavo, vai lá, só tem que pegar senha, coisa parecida, não? Não, todos os eventos do Festival Resistência são totalmente gratuitos. Inclusive, a maior parte deles vai acontecer em espaços públicos, né? Você tem, por exemplo... No caso do sábado, a gente vai ter a apresentação dos Irmãos Viola no Calçadão Shopping, a partir das 10h30 da manhã, então, ou seja, um espaço público. E aí, a parte da tarde, a gente vai ter também grupos de rap participando na Praça de Palmeiras. Inclusive, vai ter um sarau Resistência, com a participação musical da Pastoral da Juventude. No domingo, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, lá no Triângulo, na Praça do Triângulo, a gente vai ter o espetáculo feito pelo grupo de teatro Vecoarte, A Princesa Engasgada. E aí são espaços públicos, evento totalmente gratuito. Esse é o Festival Resistências, Novas Gerações, que o Marcelo Felício está falando aqui hoje no bate-papo da imprensa. Ô Marcelo, mas é o seguinte, amanhã sábado então, vamos ter aí no Calçadão aí, esses Irmãos Viola, eles apresentaram numa feira ali em frente ao Grupo Zé Mariano, da Emater, com Senado e Prefeitura. Eu fiz questão de participar. Cheguei nessa, estavam tocando a viola. Eles são, qual é o nome deles? Brian e Alan. Brian, Alan, excelentes na viola, cantam muito bem, né? Filho parece que do Dario, que é policial militar reformado. Eu conheci elas como crianças e realmente gostei muito. Então vai ser uma atração à parte. Aliás, essa feira que eu acompanhei lá, precisava de ser mais divulgada, o pessoal participar mais, degustação de vários produtos da região, além do artesanato. Tudo isso está ligado à cultura, que é o tema aqui hoje, no nosso bate-papo da imprensa. Correto? Vamos falando aos poucos aqui, Marcelo, da programação. Sim. Vamos falar sobre a peça teatral e muito mais. Bom, no sábado, essa exposição de Luiz Reis de Lacerda, é fotografia? Não, são artes plásticas, tá? Ele é um artista plástico, ele inclusive trabalha no CRAS. E aí ele é pai de um dos organizadores também, o Lucas Lacerda, e aí a gente vai expor os trabalhos dele no Calçadão. Então na parte da manhã no Calçadão, no sábado, a gente vai ter então os Irmãos Viola, intercalando com as apresentações musicais, declamações de poesia. Então justamente a nossa ideia com o Festival Resistência é mostrar o caráter diverso da cultura. Então você tem a literatura, você tem o teatro, você tem a música, e você tem, né, enfim, essas várias expressões culturais mesmo. A nossa ideia com Resistência é justamente essa. E o nome, né, o tema Novas Conexões é justamente mostrar esses novos artistas da cidade que muitas vezes não têm o espaço que eles merecem ter para que eles possam se apresentar e expor seus trabalhos e ao mesmo tempo mostrar como é importante que os agentes culturais tenham conexões com a população, com as pessoas comuns. Para que a gente possa mostrar para as pessoas comuns como a cultura é importante para a vida das pessoas. E como você disse no começo, como a gente estava conversando antes, como é importante a cultura e a relação da cultura com a educação. Né? Então, se a gente quer um país melhor, um país com pessoas melhores, a gente precisa investir em cultura e educação. Porque é só assim as pessoas vão poder ampliar seus horizontes em relação a uma série de coisas. Bom, a gente espera que o ano que está se aproximando aí, né, com a posse do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem assim uma característica mais militar, aquela coisa de capitão, é importantíssima a segurança, sim. Ninguém está tirando aí o mérito. Mas que ele também seja sensível a que o governo federal, que arrecada, que leva tudo que nós temos, né, em impostos, possa investir também nessa questão cultural e educacional, porque um povo educado, a não ser que para eles não seja importante, né? Que um povo educado é um povo que questiona também, né, Marcelo? A nossa ideia, eu enquanto professor, sou professor de História também, da rede estadual, dou aula no Polivalente. E professor de História, tá vendo? Menino de 24 anos. 24 anos. Você vê. E a minha ideia sempre foi essa, mostrar para os meus alunos, enquanto artista também, agente cultural, mostrar como é importante o questionamento. Questionar, criticar o mundo à volta. Porque quando a gente começa a assimilar todas as informações sem um filtro, a gente começa a acreditar em uma série de bobagens e isso vai refletir em práticas. Então é necessário, e a cultura e a educação elas são muito importantes para isso, então é necessário que a cultura e a educação tenham esse aspecto crítico, questionador. Né? A arte, a cultura, ela serve para questionar. Ela serve para a gente poder entender o mundo à nossa volta, questionar esse mundo e agir a partir disso, para tentar transformar. E a educação segue nessa mesma linha. Então a educação e a cultura elas precisam ser transformadoras, transformar a sociedade. E quantos talentos às vezes estão por aí, né?
escondidos, às vezes não têm uma oportunidade de aparecer, tanto na questão da arte cênica, que nós estávamos conversando, que é no cinema, televisão, novela, o teatro. E qualquer apresentador também, as pessoas que estão na área da comunicação, eles estão desenvolvendo um trabalho, seja na TV, seja no rádio, seja em qualquer tipo de comunicação, né? Dá oportunidade que outras pessoas que têm um talento e às vezes estão lá, não tem uma chance. Esse tipo de trabalho que você desenvolve aqui, vocês estão resgatando e descobrindo novos talentos, é isso, Marcelo? E é mostrar que esses artistas, eles merecem ter um espaço, sim, para mostrar seus trabalhos. E quanto é importante que eles tenham para que eles sejam valorizados. Eu acho que isso é muito importante, a valorização do trabalho do artista. E isso, no Brasil, isso é muito difícil. O artista, ele não é valorizado. O trabalho do artista, em qualquer que seja a sua área de atuação, não é visto como trabalho isso. Isso é muito complicado, então ele não é valorizado financeiramente e eu falo em relação à qualidade do seu trabalho também. Então, a partir do momento que a gente começa a dar espaço para esses artistas se apresentarem, a gente começa a mostrar que eles são importantes, e eles são. Né? Você pega a questão dos irmãos Viola, música sertaneja de raiz, isso é muito legal. São excelentes. Isso é muito bacana. E são jovens que estão aí atuando nesse sentido. É verdade. Né? Você pega os grupos de rap, mostrar essa questão da cultura marginal, a cultura da periferia, e colocar na Praça de Palmeiras, que é um ponto central, ou seja, mostrar que cultura também é tudo. A cultura vai desde a música clássica, desde a MPB, até o rap, até o hip hop. Porque cultura é tudo aquilo que a gente quer mostrar, tudo aquilo que a gente faz, e a gente faz a partir de uma lente, de um lugar. Então, os grupos de rap, isso também é cultura. Então, a nossa ideia é mostrar como é diversa a cultura. E como é importante a gente respeitar essa diversidade. Não quer dizer que um elemento é mais cultural do que o outro, é melhor do que o outro. Não existe uma hierarquia. Né? A partir do momento que isso faz sentido para mim, que uma determinada música, um determinado gênero literário faz sentido para mim, isso é cultura. Inclusive, vindo aqui para a TV para representar nosso programa, aqui próximo aqui à quadra, está acontecendo um festival, né? Eu não sei se seria esse o termo, encontro de capoeiristas, troca de cordas, aquela coisa toda. Tem um mestre lá que está na Hungria. Eu não vi assim em público, quer dizer, não sei se foi bem divulgado. Porque também a questão afro, né, também é cultural, né, Marcelo? Sim, com certeza. Infelizmente. Mas para fechar o bloco, falta só 1 minuto e meio. Você falou do festival já, não é, Marcelo? Sim, já falei. Já falou, né? Sim. Tá bom. Falamos aí sobre a participação do grupo aí, Teatro Viver com Arte, da peça Morrer Nem Morto. Eu divulguei essa peça aqui há 2 programas anteriores aí, né, uma referência ao Gustavo Acácio, que é nosso colega aqui da TV. E o Marcelo vai falar sobre a peça daqui a pouquinho, né? Sim. Que vai acontecer aí, muito bacana. Você deve participar. R$5? O ingresso é R$10. 10? Isso. O desconto é por minha conta aqui, né, Café? Você paga a diferença? R$10, tá certo. Então vamos falar daqui a pouquinho a questão aí. Para fechar esse bloco, ô Marcelo, mas você falou das profissões aí. Infelizmente, as profissões de comunicação, comunicador, radialista, como eu fui na vida toda, você eram profissões marginalizadas. Os pais falavam assim, não vai no rádio não, como se nós fôssemos alguns marginais. Quer dizer, olha como que a mentalidade evoluiu, né? Sim. Como ator e outros mais. Sim, o caminho que a gente está percorrendo, os avanços foram muitos, mas como a gente estava conversando, a jornada ainda é muito longa. Então é necessário que a sociedade ainda caminhe para a valorização desses profissionais, porque a gente ainda tende à marginalização. Então, a desvalorização do nosso trabalho. Então, o caminho está sendo percorrido e eu vejo muitos avanços, principalmente a nível municipal. Né? Eu estou envolvido com cultura desde os 9 anos de idade, mas eu vejo que ainda existe um caminho muito longo a ser percorrido. Bom, fechando aqui esse primeiro bloco do bate-papo da imprensa, em nome de Big Móveis e Gráfico F4, vamos falar que o Marcelo também está aqui, gente. Patrocínio, tem apoio de algum órgão público? Acho que não, né? Não, é o Festival Resistência. Tá resistindo, mas a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, gente? Continue comigo aqui, até já. É o mesmo Batista da Silva apresentando o bate-papo da imprensa. É um final de semana que se aproxima. Hoje é sexta-noite, gostosa. Aliás, gente, como fez calor, hein? Hoje, ontem, depois das chuvas, a temperatura subiu. E o pessoal aproveitou aí para a cachoeira, para as piscinas, a vida, as lagoas. Mas toma cuidado, hein? Porque água e fogo, meu filho, são coisas que não deve brincar, não. Deixa eu começar a divulgar os eventos aqui em Ponte Nova, gente. Dia 2 de dezembro. O Grupo Ponte Nova Feliz Alcoólicos Anônimos convida a todos para o 43º aniversário. 2 de dezembro.
De 8 às 9, café. De 9 às 10, reunião maratona. De 10 às 10h30, de volta ao café. 10h30 às 11, CTO e 15º Distrito. De 11 ao meio-dia e meia, representantes. Ao meio-dia e meia, encerramento com o almoço. Vamos lá, gente, porque é importante o trabalho do Alcoólicos Anônimos. Escola Municipal Otávio Soares, 38 Centro. Aquela simpática escola que tem ali ao lado da Prefeitura Municipal de Ponte Nova. Eu divulgo com prazer aqui, viu, gente? Que eu tenho muitos amigos aí que são parceiros desta obra. Vamos aos abraços agora, gente. Sebastião do Matipó, Eloá. Eloá, garotinha simpática, bisneta aí da dona Hilda, lá do Alto Santo Antônio. Alô, Terezinha, filha do Áureo, da Rua Carangola. Só Áureo é um saudoso Áureo, né? Que é uma pessoa muito querida lá na Rua Carangola. China Bombeiro, Agostinho Tutinha da Cojão, Inácio do Centro. Nossa, obrigado a vocês aí, que tenham um bom fim de semana, hein? Continue aqui na telinha da TV do Carro. O Autocar Mecânica Ademar e toda a sua família. Fernando e companhia Autoelétrica Ponte Novense. Fernando, todo final de semana vai lá para jogar um futebol, mas leva a UTI junto, viu, Fernando? Sua idade não permite mais correr muito, não. Fala em futebol. Nossa Ednei também participa, Machadinho falou aqui no último programa que participa também lá da Society do 1º de maio. Mas agora dele é o seguinte, quando ele vai na bola, abre espaço, hein? Porque ele estiver na frente, leva. Dizer que você vai igual um... Palavra do Machadinho, viu, Dinei? Eu não tenho nada com isso não, tá bom? Mas o Fernando, um abraço a você, Fernando. Todos os seus funcionários, amigos aí da Autoelétrica Ponte Novense. Daqui a pouquinho eu vou encerrar os abraços, porque eu tenho que continuar com o meu amigo Marcelo, que é o convidado de hoje aqui no Bate-Papo da Imprensa. Aloísio, Vera do Cojan, Reinaldo Português. Reinaldo, um abraço. O Reinaldo, que história é essa de... esqueci o que pediram para falar de você aqui, mas é uma coisa bacana, viu? Você é uma pessoa que eu estimo muito, né? É uma interessante. Zé Antônio do Fortaleza, um abraço também. O João Bosco, Nininha do Santo Antônio. Terezinha do Carlos Badalo. Obrigado a vocês. No último bloco, eu prometo continuar aqui falando das pessoas que a gente não lembrou nesse momento aqui do Bate-Papo da Imprensa. Pessoal, a TV do Cara dá cobertura total a Ponte Nova e região. Vocês de Mariana, Dom Silvério, nosso abraço. As pessoas, às vezes, eles confundem um pouco. A TV do Cara esteve aqui no meu bairro, fez a reportagem, ficou excelente, mas não resolveu o meu problema. Na verdade, os problemas são resolvidos pelas pessoas legalmente constituídas. Seja aí um secretário, né? Seja o prefeito, quem for. A função da imprensa, particularmente, é levantar o problema e colocar de encontro às autoridades, né? Não resolveu? Liga de novo, vamos voltar lá. Eu acho que é por aí, né? O papel aí da imprensa, realmente relacionado aí à comunicação. Eu não sei se tomando muito tempo aqui do Marcelo, outra questão também que o rapaz me alertou essa semana, eu acho interessante. A coisa mais comum hoje, você está pelas ruas e as pessoas com um papelzinho na mão, pedindo uma... Quem não precisa de alguma coisa nesse mundo, né, gente? Você não pode ignorar. Mas filtra primeiro. Porque um tal de associação tal, sabe, em nome de tal, e para ajudar tal, você não sabe a origem. Então tenha cuidado na hora de você dar uma contribuição, você saber se realmente está indo, né, naquele sentido. A pessoa arrecada, depois está lá no boteco tomando uma gelada lá. Hoje está acontecendo isso aí, toma cuidado, hein? Tá? Bom, depois desse alerta, nós vamos fazer aqui o Marcelo de volta, Marcelo Felício, que é do grupo Viver com Arte. Marcelo, vou falar o título da peça aqui, Morrer Nem Morto. E aí? Então, a peça falando uma sinopse rapidinho, fala sobre um cara, o Mário, que estava atolado de dívidas, e ele resolve, junto com o amigo dele, planejar sua morte, né? Morte de mentirinha. Só que aí começam a acontecer várias confusões a partir disso, né? O velório vira uma confusão, a mulher aparece, a amante também, então, enfim... É uma comédia que foi escrita pelo Geraldo Lafayette. Ele é lá de Conselheiro Lafayette e a nossa apresentação ela é dirigida pelo Thiago de Souza. Então é uma peça que fez muito sucesso, a gente já apresentou ela várias vezes anos anteriores. A gente está voltando com um novo elenco, enfim, dando uma cara nova para o espetáculo. Aqui em Ponte Nova, Marcelo, essa peça ela é inédita? Não, a gente já apresentou ela várias vezes aqui, há muitos anos atrás. O grupo deu uma pausa, a gente teve uma pausa no grupo Viver com Arte de uns 2, 3 anos, né? Mas a gente teve aí várias vezes apresentando um tempo atrás. Só que agora a gente está tendo um novo elenco, uma nova roupagem, está com um pique novo, então tá
tá bem legal, tá bem bacana. E se você for olhar a dívida, meu filho, aí você fica complicado. Quem não deve, né, gente? Sei que devo, pago quanto puder. Agora, morrer nem morto. O camarada queria simular. Na verdade, não foi um suicídio, né? Pelo que eu estou entendendo aí. Ele simulou a própria morte dentro da. Bom, não vou contar a peça, não, porque vai perder a graça, né? Sim, é. É mais ou menos por aí, Marcelo. Tem que comparecer para ver, mas é isso. Ele simula a própria morte e aí ele vai vendo a confusão que ele vai se enfiando a partir disso. Se a moda pegar, o que vai ter de gente. Na urna, hein? É brincadeira. Ô Marcelo, isso aí vai ser apresentado, essa peça, lá no auditório da OAB. Isso mesmo. Aliás, a OAB está sempre de portas abertas, não está? Sim. A cultura, né? Eles estão sempre receptivos aos eventos culturais da cidade, e isso está muito bacana. Porque é um espaço muito bom e é um espaço que precisa ser ocupado também pelos artistas. É o que a gente estava falando antes também, sobre essa questão. Como Ponte Nova carece de espaços públicos para as apresentações. Então a gente tem o Céu das Artes que está em fase de construção, que vai ser algo muito importante para a cultura da cidade. A revitalização, né, a restauração do Hotel Glória, que vai virar um centro cultural muito importante. Isso era uma demanda muito antiga. O meu sonho era ver, ainda é ver esse prédio restaurado e com uma nova característica, com uma nova função cultural. E a gente tem então a OAB de portas abertas para os eventos culturais, para os artistas. Isso é muito importante, porque eles têm uma estrutura muito boa. Sem dúvida. Mais uma vez, os artistas da cidade carecem de espaços públicos para isso. E aí, voltando para o Festival Resistência que a gente estava falando no bloco anterior, é ocupar os espaços. Isso que a gente também é a nossa intenção. O Festival Resistência ele quer ocupar espaços. Então, Praça de Palmeiras, é o AB, a Praça do Triângulo, justamente para mostrar que o artista ele precisa estar em todos os lugares. Né? Regiões centrais, regiões periféricas, mas ele precisa estar em todos os lugares. Olha, você do Triângulo que me acompanha aí, Praça Aníbal Lopes, ali ao lado do Sandu. Vocês vão ficar em frente à igreja ali? Onde é que é? Isso, mais ou menos ali, às 10 horas Padaria da manhã. do São Antônio ali, saudoso São Antônio, do Henrique ali, né? Isso. Vai ser mais ou menos no chão mesmo, né? Isso. Não tem negócio de muita luz. Não. Vamos estar lá e aí a gente vai ter uma estrutura mínima, porque é um teatro de rua. Então a estrutura ela é pouca. O teatro de rua ele é assim, ele é uma coisa mais, vamos dizer, improvisada. Então a gente vai estar lá na Praça do Triângulo a partir das 10 horas da manhã e a gente vai encenar a Princesa Engasgada, uma peça infanto-juvenil, né, para criançada, para os adolescentes, e é uma peça com uma mensagem bem legal. Aí, gente, não perca não, tá? Porque né, ao ar livre. Né? A questão do espaço, de ocupar espaço, é muito interessante, ô Marcelo. Nós comentávamos também aqui no nosso programa sobre a questão de calçadão. Cidades aqui que tem até um calçadão mais antigo, né? Igual Viçosa, né? Eu me lembro aí que o prefeito, ele não quer ficar aqui revivendo o passado, não, mas o prefeito Sete de Barros, na oportunidade, quando ele quis fazer um calçadão ali, teve muita resistência. Muita resistência. Eu não sei se hoje seria viável, naquela área onde foi a feira, em frente ao Grupo Zé Mariano ali, aquele quarteirão, ficar definitivamente como uma área de calçadão. Né? Ali tem o pipoqueiro, o pula-pula, né? E o teatro também. Você acha que seria viável, Marcelo? Não sei, por toda a questão da mobilidade urbana, né, que isso está muito em voga, porque a gente tem naquela época era uma coisa, a gente tem hoje carecendo. A realidade é outra. Né, a gente está tendo aí a discussão do plano de mobilidade urbana, sobre a questão do estacionamento, sobre a questão do trânsito, então acho que é um outro momento, assim, eu não sou muito bom em falar sobre isso, mas o que eu sei, o que eu vejo desde quando eu me envolvo em cultura, é que faltam, né, existe uma ausência de espaços públicos na cidade. Claro que isso tem mudado, né? Mas esse cenário tem se desenvolvido. Mas ainda assim é um longo caminho a ser percorrido. Os espaços públicos ainda são poucos, são pouquíssimos. Voltado para o teatro, né? Voltado para as artes de um modo geral. Certo. Né? Eu puxo para o teatro porque né, onde eu me criei. Mas então eu acho que é necessário que o poder público se atente para isso. Para que haja espaços, porque quando você tem espaço público voltado para a arte, com certeza você vai começar a incentivar esses artistas a se apresentarem neles. Então você vai começar a fomentar e incentivar o cenário cultural na cidade. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Então você vai ter uma cidade com uma cultura muito mais viva, muito mais vibrante e muito mais atrativa para a população, porque a cultura ela precisa estar junto com a população. Não são os agentes culturais de um lado e a população do outro, não.
A cultura só faz sentido se as pessoas veem sentido nela. Verdade. Esse é o Marcelo, gente, professor de História, e realmente está aqui no nosso programa falando sobre cultura. Olha, voltando aqui ao Triângulo, você não vai ter uma arquibancada também não, hein? Ali você pode aproveitar os bancos da praça ali, Sim. leva um banquinho, leva a mamãe, né? Leva um banquinho lá, uma cadeirinha para sentar lá, né, Marcelo? Sim, sim. Uma coisa bem improvisada, Sim, né? sim. Voltando à mobilidade urbana, eu acho o seguinte, não adianta, tudo que se faça, pode contratar uma empresa aí de, sei lá, né, Detroit, onde você quiser, que é o berço dos automóveis. Se você não conscientizar de sair menos de carro, não é que você não vai precisar, não poder usar o seu carro. Evite. Às vezes você mora mais próximo da praça, enquanto as pessoas estiverem muito dependentes de tudo do carro, por mais que se faça, não vai ter espaço. Você concorda, Marcelo? Sim, e eu acho que também tudo passa pela melhoria do transporte público, né? Eu acho que quando você tem um transporte público de qualidade, você incentiva as pessoas a deixarem os carros em casa e usar o transporte público. É verdade. Isso também é muito, eu acho que isso falta muito, não só na cidade, mas eu acho que de modo geral. Então, quando você tem um transporte público superlotado, que atrasa, enfim, você acaba, sem querer, fazendo com que as pessoas optem por usar carros. Aí fica pior, né? Aí o trânsito fica insuportável. Ele chega lá no sinal, o sinal não abre, aí a filha tá lá na esquina, ele fica estressado. Sim. A questão do transporte público, não estou especificando Ponte Nova, né? Igual a gente está falando aí, no geral, é muito ruim, porque os pontos não tem nenhum conforto. O cidadão fica na chuva, no sol, quando chove ainda toma a aguada ainda, né? Nos automóveis, é complicado demais. Mas essa é a nossa realidade. Ô Marcelo, voltando à peça, o Gustavo Acácio é um bom ator, não? Não, Fala dele aí. Gustavo Acácio é um ótimo ator. É, né? Gustavo? Ele é um ótimo ator, tá super empolgado com a peça, tá bacana. Assim. Tá. Todo o elenco tá muito empenhado na peça, isso tá muito legal. Tá. Além dessa Morrer Nem Morto, vocês encenaram também, apresentaram outras peças aqui, não foi? Sim, já fizemos várias outras peças com o formato do grupo antigo, né? Dia a Dia na Favela. Fizemos muitas peças infantis, o Puff de Fantasminha, Bruxinha que Era Boa, Fantástico Mistério de Feiurinha também. Aquela das freiras, qual que é? Não me lembro o nome, mas eu não estava no elenco. O Gustavo estava, você Gustavo, não estava no desculpa. elenco ainda. Né? Mas também teve. Então foram várias. Nosso grupo ele é muito voltado para comédia, também para a questão infanto-juvenil. Isso é muito legal, assim. E é isso, assim. E a nossa ideia sempre foi essa, de aproximar o público da cultura, da arte. Né? Então, nas nossas divulgações, a gente vai pra rua, a gente panfleta, enfim, a gente vai mesmo corpo a corpo para poder chamar a galera para os espetáculos. Isso é muito legal. Muito bem. Bom, a gente vai encerrando aqui esse segundo bloco, gente, um programa bate-papo da imprensa. A gente vai continuar com o Marcelo aqui, Felício. Vamos falar sobre a peça, sobre a questão de Ponte Nova, de espaço. Vamos discutir, na verdade, nossa cidade. Não só do ponto de vista cultural, mas também, né, do dia a dia de Ponte Nova. Tá bom? Fique com a gente aqui na TV do Car. Obrigado pela sua sintonia e voltamos já já. São Jorge informa. Para adquirir seu Buscard ou colocar créditos, você deve procurar a loja no Triângulo, a Rua João Alves de Oliveira, número 51, nos seguintes horários: de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Aos sábados, de 8 ao meio-dia. Lembrando que você também pode colocar créditos em seu Buscard através do site sãojorgeautobus.com.br, todos os dias da semana, em qualquer horário. São Jorge. A Câmara de Ponte Nova agradece a sua participação. Você que está sempre presente em nossas atividades. Obrigado por acompanhar nossas reuniões pessoalmente ou assistindo às transmissões ao vivo pela internet. Fique ligado na Câmara, porque estamos ligados em você. Juntos construiremos dias melhores para todos nós. Câmara de Ponte Nova. Diálogo e transparência. A
Atenção, vai construir ou reformar? Tem uma obra para entregar? Quer variedade e preços baixos para economizar? No Ataque tem. Tem tubos, bombas, caixas d'água e outros materiais hidráulicos? No Ataque tem. Fios, cabos e outros materiais elétricos? Cordas e lonas plásticas? Parafusos e pregos galvanizados? Tem materiais de pintura e acabamento? No Ataque tem de tudo. Vem pra cá. Ataque, com amplo estacionamento na rua João Alves de Oliveira, 234. Em Ponte Nova, na saída para Rasa. 3819-2054. Faça seu cadastro e aproveite. Pontenet é o seu provedor de internet para Ponte Nova e região. Contamos com a mais alta tecnologia em conexão com a rede mundial de computadores, técnicos qualificados e atendentes preparados para dar suporte rápido e eficiente. Venha para a Pontenet e fique conectado ao universo da internet com o que há de melhor. Pontenet, muito mais velocidade, muito mais internet para você. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Piranga, CISAMAP, conta hoje com mais de 40 médicos, realizando dezenas de consultas, exames e outros serviços através do SUS. Hoje, 21 municípios fazem parte do consórcio, reduzindo os investimentos de aparelhagem médica em cada cidade, proporcionando economia para toda a região. CISAMAP, há 22 anos cumprindo com a missão de garantir direito à saúde para toda a população do Vale do Piranga. O Ernesto Trivelato, 120, Triângulo, em Ponte Nova. É isso aí, gente. Bate-papo da imprensa na última participação nossa aqui do bloco, né? E daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, trazer aqui um vídeo interessante sobre a peça Morrer Nem Morto. Deixa eu concluir meus abraços aqui, gente. Alô, Chico Caipira e família, um abraço. João da Feira, Carlos, Nova Copacabana, Valmir e Consolação, muito obrigado. Big Móveis e Gráfica F4 são nossos parceiros, né? A gente sempre fala aqui, sempre lembra. Paulo César, São Geraldo, Marreco do Novo Horizonte. Aquele abraço Geraldo Gonçalves, bairro Nova Copacabana. Paulo Roberto, Zé Pedro Dias e o Carlinhos lá da Azinha. Lenira da Rua Carangola. Alô, Lenira! Tudo bem com você aí, né? A dona Corina, Marilda, Paulo Clara, dona Célia, todos aí, muito obrigado. Próximo aí o Hotel Glória, que em breve vai ficar lindo aí com a revitalização desta área aí, né? Eu acho que esse ano vai ficar meio apertado, já estão caminhando para o final do ano, mas tomara que saia, né? É isso aí. Dona Geraldo do São Geraldo, Caçulinha, Oswaldo da Rasa, aquele abraço para vocês, tenham todos um excelente final de semana. Ô Marcelo, vamos trazer agora aqui uma reportagem da TV do Carro sobre a peça Morrer Nem Morto. Me desculpem, gente, eu estava fugindo aqui, né, dessa importante matéria, para que eu possa ilustrar a participação sua aqui hoje. Vamos lá, Ednei. A peça de teatro Morrer Nem Morto, com roteiro de Geraldo Lafayette, ator e diretor de espetáculos públicos, que já esteve em cartaz na cidade em 2007, estará de volta ao palco em única apresentação. Os ensaios seguem a todo vapor e nossa equipe teve acesso com exclusividade. Um dos atores da peça, Gustavo Acácio, conta um pouquinho sobre o espetáculo que será apresentado no próximo dia 24 de novembro, às 8 da noite, no Teatro da OAB, em Ponte Nova. A peça conta a história do Mário, que ele faz muita dívida. E para se livrar dessa dívida, ele chama o Tadeu, que é o melhor amigo dele, para eles tramarem a falsa morte do Mário. Nesse velório, eles acabam descobrindo o romance entre a esposa do Mário com o Tadeu. Aí a esposa do Mário descobre que ele tem um amante, que é a Sheila, e nesse velório chega um padre macumbeiro, chega um bêbado, chega a Dona Aurora, que é a personagem que eu interpreto, que é a mãe do Mário, e a Tertúlia, que é a minha filha, irmã do Mário também. Gustavo interpreta a personagem Dona Aurora, mãe da personagem principal. De personalidade forte, Dona Aurora é bem-humorada e promete arrancar boas risadas do público. A minha personagem é a Dona Aurora, é a mãe do Mário, então você pensa uma velha grão-fina, mal educada, desbocada sem paciência. É ela, que não tem medo de nada, fala o que quer e não esconde nada de ninguém. É riso garantido essa peça? Riso garantido. Quem for vai adorar. A censura da peça é para maiores de 14 anos. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro na hora do espetáculo ao preço de R$10. Também há outros pontos de venda na cidade. Mais informações sobre o espetáculo estão disponíveis nas redes sociais do Grupo de Teatro Viver com Arte. A classificação etária da peça é de 14 anos. A gente colocou essa classificação porque tem cenas picantes. Então, para evitar, a gente colocou classificação de 14 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na livraria Felício e Belmiro, lá no Calçadão Shopping, loja 51, com integrantes do elenco, comigo também. Quem quiser comprar pode entrar em contato comigo. E na portaria da OAB também, na hora do espetáculo, no valor de R$10.
Obrigado, Ednei. Morrer nem morto. Gustavo Acácio, rapaz, é talento mesmo, né? A voz bem colocada, falando da questão aí da participação aí, censura 14 anos, né? Sim. É interessante aí, viu? Muito bacana. Excelente a reportagem da Clarissa Guimarães. Nós não divulgamos aqui, que a gente não tinha certeza, mas ela fez um trabalho muito bom. Ô, Marcelo, é isso mesmo que o Gustavo disse aí, né? Justamente, é né? exatamente isso. Tá. É R$10, tá? E você não pode deixar de participar, não, gente. R$10 hoje você. Nem uma feira você não consegue, você não gasta aí. Você, né? Isso aí você comprar um quilo de tomate lá, você gasta isso aí. Então é muito importante você valorizar a cultura, tá? Solteiro sim, fechado para balão. Isso não é peça, não. Eu tô pregando uma peça aqui, né? Com o Alexandre que me zoou aqui, ó. Não sei quem é o autor dessa peça aí, se vai realmente ser encenada, exibida, né? Mas o assunto aqui é cultura, né? De qualquer forma, é muito interessante. Ô Marcelo, vocês estão otimistas quanto à presença de público? A divulgação está sendo boa? Sim, a gente está sempre super otimista. Esse espetáculo sempre teve uma boa receptividade aqui em Ponte Nova. Uhum. E assim, é uma comédia e é um bom entretenimento, né, para o sábado à noite. Então a gente está super otimista sim com a presença de público. Muito legal. Voltando à questão lá da OAB, ô Marcelo, eu estava lembrando aqui, realmente o pessoal está de parabéns, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, seção OAB de Ponte Nova, porque eu, como sou um pouquinho mais rodado, ali sempre foi uma área de entretenimento. Ali funcionava o antigo Cine Brasil, não é isso? Que eram exibidos filmes da época aí, os Bang Bang, os dramas e tal. Então sempre foi, o cinema está interrelacionado, né? Só que eu não sei se a população naquela época tinha menos oportunidade aí de entretenimento. As filas eram enormes para se comprar os ingressos, né? Para adentrar as salas de projeções, né? Eu me lembro que a censura de 14 anos, você chegava lá e despistava, não, tem 14, 16, 18, né? Então acho que ali tem que se transformar. Pena que as outras áreas dos cinemas aqui, o Vitória hoje é um ponto de comércio, né? Cine Vitória. E o Palmeiras também que se tornou um ponto de comércio. Mas seriam, na época, quando eles foram extintos, poderiam se pensar numa sala, num setor, num ambiente cultural. Qual que é a sua opinião, Marcelo? Sim, concordo. Você tem o Cine Vila Rica, por exemplo, Ouro Preto, que é um centro cultural. Acho que é muito complicado, como você disse, naquele tempo, né, quando existiam cinemas em Ponte Nova, as fontes de entretenimento elas eram menores, eram poucas. Hoje em dia você tem que competir com a Netflix, você tem que competir com a própria televisão, enfim, né? Existem outras formas de entretenimento. O teatro, ele resiste a isso. É claro que são formas diferentes de entretenimento, né? Só que muitas vezes o teatro ele é colocado à margem desse processo, como se fosse uma coisa secundária. E não, o teatro tem uma forma própria e viva de expressar a cultura. E é ao vivo. E é ao vivo. Então eu acho muito interessante, esse contato com o público ele é muito bacana. Né? Então você tá lá, você tá no palco, você tem um contato com o público. Você percebe a reação ali? Sim, muitas vezes a gente apresenta, a gente fala, eu acho que o público não reage muito bem. Acho que algumas piadas, né, no caso das comédias, algumas piadas a galera não entendeu, ou então, né, ficou batido. Mas muitas vezes a gente percebe como que é, e isso vai incentivando a gente. Então, quanto mais a gente percebe que o público está empolgado e está envolvido com a história, a gente vai se empolgando, a gente vai se sentindo valorizado também. Então, eu acho isso muito legal, é enriquecedor, inclusive. Né? Então, o teatro ele tem essa peculiaridade, né? Essa singularidade de que você tem um contato com o espectador, você tem um contato com o seu cliente, vamos dizer assim. Uhum. É muito importante você ter o feedback, né, que é essa expressão, de quem está no público ali. Você pode estar fazendo um discurso, falando, a pessoa está te olhando, será que está indo bem? A mesma coisa o ator, ele sentiu que o pessoal tá deslanchando, né? Aí você vai se soltando também, né? Sim, sim. E aí a gente tem, como você disse, o feedback. Então e aí isso serve também depois para quando a gente se reúne para fazer uma avaliação do espetáculo, onde a gente errou, onde a gente acertou, o que a gente pode melhorar. E assim, por mais que seja uma peça, a mesma peça, cada apresentação é única,
porque são momentos diferentes, são públicos diferentes. Então, por exemplo, Morrer Nem Morto, a gente já apresentou essa peça em Mariana. Morrer Nem Morto. Morrer Nem Morto. A gente já apresentou essa peça em Mariana, né? Então, quer dizer, era um outro público totalmente diferente. Que é uma cidade histórica, mais cultural. É uma cidade histórica, é um público diferente. Então, quer dizer, num outro momento também. Então, tem toda essa questão. A gente vai se adaptando também ao público, a gente vai se adaptando também às situações. E o teatro tipo, proporciona isso, né? Então, você pode se adaptar. Eu acho que o teatro ele é adaptável. E a gente vai vendo o que o público quer, o que o público não quer, como ele reage, e a gente vai se moldando a isso. Eu tenho, às vezes, acompanhado algumas entrevistas. Eu não sou muito de TV, não. Gosto mais de filmes e do teatro, né, que eu acho interessante. Mas, às vezes, acompanho algumas entrevistas de alguns atores famosos de redes poderosas de televisão. Sempre eles falam assim, eu estou fazendo novela, estou participando da novela, fui convidado pelo diretor tal, mas meu sonho, minha paixão é o teatro. Eles todos falam isso. Por quê, Marcelo? Porque, ao meu ver, o teatro é a base. Eu acho que, de modo geral, o teatro é a base. Então, a maior parte desses atores que estão na TV, eles começam no teatro. Né? O teatro, então, no começo da televisão do Brasil, você pega a TV Tupi, a televisão, né, a novela, era um teatro. A TV Tupi. Era um teatro. A Rede Tupi foi engolida aí pelos grandes grupos, sim, né? Era um teatro exibido na televisão. Então, o teatro, ele é a essência das artes cênicas, ele é a essência da novela, é a essência do cinema. Né? O teatro surgiu na Grécia Antiga, justamente para quê? Para representar um pouco do que a sociedade na época pensava, do que a sociedade na época sentia. Então o teatro, ao meu ver, é a essência, e teatro é vida, ao meu ver. Então não existiria novelas, não existiria o cinema, se não houvesse o teatro antes. Então precursor, diríamos, que brotou aí, né? E germinou todas as artes hoje. O teatro... Pelo menos voltadas para essa questão das artes cênicas, é o teatro. Então você tem uma base, né? Então eu acredito que para a vida de um ator, né, salvo algumas exceções, para a vida de um ator, o teatro ele é o primeiro passo. É o primeiro contato com as artes cênicas, é o primeiro contato com essa questão das histórias contadas através da atuação. Né? A partir daí ele começa a se diversificar. Mas realmente, muitos atores globais também estão no teatro. Eles também se apresentam. Fazem cinema, fazem teatro, fazem novelas, fazem teatro, ficam anos em cartaz, com espetáculos, porque eles também percebem como é fundamental o teatro para a vida deles, né? Para o trabalho deles na televisão e no cinema. Muitos artistas de rua, né? Principalmente nos grandes centros, né? nos faróis, nas praças, né? Também se apresentam, a forma que eles têm de mostrar o talento, né? Sim. Pois é. Pessoal, nós estamos quase caminhando para o final do programa de hoje, recebendo o Marcelo Felício, que é um dos participantes do Grupo Viver com Arte, né? Eu falei no início do programa aqui que é resistência, não é isso? Resistências novas gerações. Tomara que vocês continuem resistindo a tudo isso. Não que o empresário... Aliás, por favor, Marcelo, no final do programa, pode falar dos parceiros aí. Né? Então vou falar então dos nossos parceiros que estão ajudando a gente no Festival Resistência, tá? ProArtes Confecções Estamparia, Mona Pizzaria, OAB, tá apoiando, uma grande parceira, Azu Gráfica, Big Móveis. Big Móveis, o Juninho é... Sensacional. Botânico Hair, Tamires Acene Fotografia, que vai estar cobrindo o evento do Festival Resistência, Droga Era, Calix, Rosimeiro Fieto Rocamboles, Ideales e o Brasileirinho Restaurante. Mas que bacana, tá vendo? O pessoal está sensível à cultura. Próximo sábado, dia 24, 8 da noite? 8 da noite. Você paga R$10 na portaria, gente. Mas tem um limite de público também, né? Ali, sim. Quantas pessoas você acha? Volta de 150 e de 150 a 200. A gente então não deixa para a última hora que você acaba chegando lá e já está cheio. Não vai comportar mais. Ô Marcelo, em nome de Gustavo Acácio, que é o seu colega, de toda a equipe da TV Educar, da Isabela que te fez o convite, da minha pessoa, dos amigos que estão sintonizados aqui no nosso programa, agradeço imensamente a sua presença, tá? Espero que vocês tenham sucesso absoluto nesta peça e em outros eventos que vocês realizem em Ponte Nova, que a cultura possa prevalecer independente de governo, de quem assumir o poder. Eu agradeço o espaço,
né? Na terça-feira eu estive com a Isabela também falando um pouquinho sobre o festival, agora eu estou com você. E é muito bacana o espaço que a TV Educar oferece para divulgação da cultura na cidade. Então eu agradeço o espaço, a oportunidade e obrigado pela parceria também. É isso aí, pessoal. Olha, mais um programa concluído aqui, né? Nossa presença aqui na TV Educar. E a vocês todos aí. Alô, meu amigo Aloísio, da Mitânia aí, rapaz. Ele acompanha nosso programa aqui ao vivo, acompanha no Zap, no Facebook, nas redes sociais também, né? Nós temos aí a programação da TV Educar. Ok? Você vai seguir agora com a programação da TV Horizonte. Agora há pouco foi a Isabela Ottoni apresentando o Jornal Educar. E você continue aqui com a gente, porque a TV Educar, a TV Horizonte são suas parceiras. Obrigado a todos pela sintonia. Na próxima sexta-feira de volta aqui com o bate-papo da imprensa. Obrigado a toda a minha equipe de trabalho, hein? Tchau, pessoal.